Capítulo 6, 4 de março. Sua mãe ligou ontem à noite, disse Bea à mesa do café com a cabeça enterrada atrás do Seattle Times. Seu rosto estava inexpressivo, como sempre ficava ao falar de minha mãe. Mamãe ligou aqui? Perguntei, passando uma camada generosa de manteiga em minha torrada. Isso é estranho. Como ela sabia onde eu estava? Minha mãe e eu não éramos próximas, não no sentido tradicional. Claro, nos falávamos ao telefone e eu visitava minha mãe e meu pai em Portland muitas vezes, mas sempre havia uma parte dela que parecia distante e fechada. Nosso relacionamento era atingido com uma desaprovação tácita, a qual nunca pude entender. Ela ficara quase inconsolável quando escolhi a escrita criativa como ênfase na faculdade. Escrever é um caminho infeliz, dissera ela. Você realmente quer fazer isso consigo mesma? Na época dei de ombros. O que minha mãe sabia sobre a vida literária? No entanto, suas palavras me seguiram ao longo dos anos e assombraram-me em silêncio, até que comecei a me perguntar se ela estava certa. E enquanto eu lutava com a censura de minha mãe, sua relação natural com Daniele, que era 2 anos mais nova do que eu, não passou despercebida. Quando fiquei noiva de Joel, perguntei a ela se eu poderia usar o véu da vovó Jane em meu casamento, o qual na infância eu havia atado em meus cabelos em uma centena de seções de vestidos. Em vez de dar-me sua bênção, no entanto, mamãe balançou a cabeça. Não, não creio que o véu combine com seu rosto, disse ela em protesto. Além disso, ele está rasgado. Fiquei magoada e muito mais. 3 anos mais tarde, quando Daniela entrou pelo corredor da igreja, usando o véu de renda, perfeitamente restaurado e costurado. Ela ligou para seu apartamento e sua amiga Anabel disse a ela que você estava aqui, explicou Bi. Eu podia ouvir aquele tom de sua voz, o que dizia que ela tinha prazer no fato de minha mãe estar fora do circuito de minha vida. Ela disse se era algo importante? Não. Bi respondeu virando a página do jornal. Ela só quer que você ligue de volta quando puder. Ok. Assenti tomando um gole de café. Fiz uma pausa e depois voltei a olhar para ela. Bi, o que há entre você e minha mãe? Seus olhos se arregalaram. Eu sabia que a pegara desprevenida. Além disso, eu nunca a havia questionado antes sobre assuntos de família. Esse era um território novo para nós duas, mas havia algo sobre onde eu estava e pelo que havia passado que me fez sentir mais ousada. Ela baixou o jornal. O que você quer dizer? Bem, senti uma certa tensão ao longo dos anos. Eu disse sempre. Quis saber por que vocês duas não gostam uma da outra. Eu amo muito sua mãe, querida. Sempre a amei. Franzi o nariz. Isso não faz sentido, eu disse. Então, por que vocês quase não se falam? Ela suspirou. É uma longa história. Prefiro a versão curta, então. Falei, inclinando-me em sua direção, entrelaçando as mãos em torno dos joelhos. Ela aqueceu com um movimento da cabeça. Sua mãe costumava vir ficar comigo quando era uma garota. Ela me contou. E eu adorava tê-la aqui. Assim como seu tio Bill. Mas um ano as coisas mudaram. O que você quer dizer? Bem, disse ela escolhendo as palavras cuidadosamente. Sua mãe começou a fazer perguntas sobre a família dela. Que aspecto da família dela? Ela queria saber sobre a mãe dela. Vovó Jane? Bi olhou para a água pela janela. Vovó Jane falecera há cerca de 10 anos atrás. Vovô ficou devastado, assim como minha mãe, mas ela mantinha uma relação complicada com a mãe. Senti-me um pouco indiferente à morte de vovó, tão terrível quanto isso possa soar. Não é que ela fosse desagradável comigo. Todos os anos em meu aniversário,
Mesmo depois que me formei na faculdade, ela enviava um cartão de aniversário com bons votos escritos, com a mais bela caligrafia cursiva, tão elegante que eu precisava da ajuda do meu pai para decifrá-la. Ela tinha fotos minhas e de minha irmã na cornija de sua lareira. Ainda assim, havia algo faltando em vovó Jane, algo para o qual nunca consegui apontar. Ela e meu avô deixaram a ilha quando minha mãe era jovem e se mudaram para Richland, uma cidade no leste de Washington que é quase tão animadora como brócolis cozido. Uma vez ouvi Bi conversando com o tio Bill sobre como eles vinham se escondendo lá havia muitos anos e que vovó Jane não deixaria vovô voltar para sua casa na ilha. Todos os anos nós visitávamos Richland no Natal, mas eu nunca queria ir. Eu amava meu avô, mas com minha avó, bem, havia algo tão forçado naquilo que até uma criança podia detectar. Os olhares para os lados que ela relanceava em minha direção à mesa do jantar, ou a maneira como me fitava quando eu falava. Uma vez, quando eu tinha 11 anos, meus pais deixaram minha irmã e eu em Richland no final de semana, enquanto eles fizeram uma viagem. Vovó nos ofereceu uma caixa de suas roupas usadas da década de 1940 e, claro, Daniela e eu apreciamos a oportunidade de brincar de nos vestir. Mas quando coloquei um vestido vermelho com um laço ao redor do corpete, vovó me olhou horrorizada. Eu ainda posso vê-la postada na soleira da porta da sala de estar, balançando a cabeça. Vermelho não é sua cor, querida, disse ela. Senti-me envergonhada e constrangida. Tirei as luvas brancas de minhas mãos e as bijuterias do pescoço, fazendo o meu melhor para sufocar as lágrimas. Em seguida, a vovó caminhou em minha direção e colocou o braço ao redor do meu ombro. Você sabe do que precisa? Disse. Do quê? Funguei. De um novo penteado. Daniele gritou. Uma permanente. Faça uma permanente nela. Vovó sorriu. Não uma permanente. Emily precisa de uma nova cor. Ela segurou meu queixo e então assentiu. Sim, sempre a imaginei morena. Entorpecida, segui vovó até o banheiro, onde ela tirou do armário uma caixa de tinta de cabelo e instou-me a sentar em uma pequena cadeira de vestir, próxima da banheira. Fique quieta, recomendou, penteando o meu cabelo, dividindo-o e metodicamente aplicando uma pasta preta que cheirava a amônia. 2 horas depois, meus cabelos loiros estavam tão escuros que chorei quando me vi no espelho. Estremeci com aquela lembrança. Você cresceu com a vovó Jane, não é, Bi? Sim, ela disse, e seu avô também, aqui na ilha. Então, o que foi que você disse sobre vovó, que fez minha mãe ir embora? Bi parecia perdida em pensamentos. Sua mãe entrou em um projeto muito ambicioso quando era jovem, disse ela. Quando seus esforços fracassaram, ela decidiu que não queria mais ser parte da família. Pelo menos não da mesma maneira como havia sido. Ela parou de vir para a ilha. 8 anos se passaram antes que eu a visse novamente. Isso apenas aconteceu quando você nasceu. Dirigi até Portland para ver você no hospital, mas sua mãe havia mudado naquela época. Bi se afastava novamente, refugiando-se em suas lembranças, mas fui rápida ao puxá-la de volta. O que você quer dizer com mudou? Insisti. Ela encolheu os ombros. Não sei como descrever isso além de dizer que era como se a própria vida houvesse sido sugada para fora dela, disse. Eu podia ver isso em seus olhos, ela havia mudado. Balancei a cabeça confusa. Naquele momento gostaria de falar com meu avô. Ele já estava em uma casa de repouso em Spokane há muitos anos e senti uma pontada de arrependimento em meu coração. Quando percebi que haviam se passado pelo menos 2 anos desde que o visitara. Na última vez em que minha mãe havia feito a viagem, ela contara que ele não a havia reconhecido.
sua própria filha. Ele a ficava chamando por um nome diferente e havia dito alguma coisa que a fizera chorar. Mesmo assim, fui tomada por uma súbita vontade de vê-lo. Bi, eu disse com cautela, em que projeto minha mãe entrou? Ela balançou a cabeça. Depois do rompimento com sua mãe, Bill me fez prometer não falar novamente sobre isso por causa dela e por todos nós. Fiz uma careta. Então você não vai me dizer? Ela entrelaçou as mãos determinada. Sinto muito, querida, são águas passadas. Eu só estou tentando entender. Falei sentindo minha frustração subir em um jorro até meu rosto. Todos esses anos, todos os verões em que a visitamos. É por isso que minha mãe quase não fala com você? Eu realmente não sei mais, disse ela. Ninguém permanece o mesmo. Mas ela ainda trouxe vocês aqui. Sempre lhe darei crédito por isso. Ela sabia o quanto você gostava de seus verões na ilha. Como ela gostara uma vez. E não importa o ressentimento que tenha de mim, creio que ela conseguiu colocá-lo de lado por causa de você e de Daniele. Suspirei e olhei pela janela. O estuário parecia zangado, suas ondas revoltas girando e rebentando no anteparo de cimento com tal ferocidade que a água salgada respingava nas janelas. Não parecia justo que Bi pudesse guardar esses segredos de mim. Fosse algo doloroso ou não, eu não merecia conhecer essa história de família da qual ela falava? Sinto muito, querida, ela repetiu, dando um tapinha em meu braço. Suspirei e desviei o olhar. Bi sempre fora uma mulher teimosa e eu aprendera havia muito tempo a prestar atenção a seus sinais e deixar alguns assuntos de lado. Bi anuiu para si mesma como se estivesse se lembrando de algo. Talvez algo perturbador. Analisei seu rosto, na esperança de conseguir um vislumbre de tudo o que ela estava abrigando dentro de si. A luz da janela acentuava as rugas profundas que atravessavam sua testa. Lembrei-me de algo que muitas vezes esquecia. Bi estava ficando velha, muito velha. E era evidente para mim, pela primeira vez, que minha tia estava carregando alguma coisa pesada sobre os ombros, algo preocupante. Definitivamente, e eu temia, algo sombrio. Disse a Bi que ia para a praia para desfrutar algum tempo em silêncio. O que eu não havia lhe dito, no entanto, era que estava levando o diário comigo. Andei ao longo da costa até que encontrei um tronco no qual encostar. Não exatamente um sofá confortável, mas havia grama o suficiente crescendo em torno dele para acolchoar um pouco minhas costas. Sentindo a brisa bater em minha pele, fechei o botão de cima de meu suéter e abri na página em que havia parado, ansiosa novamente para mergulhar nela, mas então meu telefone tocou. Olhei para a tela e vi que era Anabel. Ok, ela disse, pois bem, percebi que ou você estava sem contato, tendo uma aventura quente na ilha, ou que você havia morrido. Estou viva e bem, respondi. Desculpe-me por não lhe telefonar, creio que estou ficando meio enrolada com as coisas por aqui. E por coisas, você quer dizer um membro da espécie masculina? Eu ri. Bem, mais ou menos. Meu Deus, Emily, me conte tudo. Contei-lhe sobre Greg e Jack. Adorei que você não mencionou Joe sequer uma vez, disse ela. Meu coração se afundou, da forma como sempre acontecia, quando alguém mencionava o nome dele. Por que você tem que dizer isso? Reclamei. Dizer o quê? Por que você tem que trazê-lo à tona? Desculpe-me, Amy, ela disse. Ok. Mudando de assunto, como estão as coisas por aí? Eu suspirei. Maravilhosas. Há alguma coisa mágica nesse lugar. As gaivotas estavam batendo as asas e gritando sobre minha cabeça. E me perguntei se ela poderia ouvi-las. Eu sabia que seria melhor do que Cancún, ela comentou.
Você estava certa, isto aqui é exatamente do que eu precisava. Contei-lhe sobre o beijo da noite anterior na praia com Greg e ela guinchou. E por que você não me ligou às 3 da manhã para me dar essa notícia? Porque você teria gritado comigo por acordá-la. Sim, eu teria, ela disse, mas ainda assim teria desejado saber. Tudo bem, eu ri. Depois do meu próximo beijo, se houver um próximo beijo, ligarei para você, satisfeita? Sim, ela respondeu, e vou querer mais detalhes. Posso lhe dar mais detalhes? Você tem mais 3 semanas por aí, certo? Parecia muito pouco tempo e imediatamente me senti como uma criança que entra em pânico quando começa a ver os anúncios na TV de volta às aulas, em julho. Será que eles não sabem que a escola não começará por 2 meses inteiros? Eu tenho muito para descobrir antes de voltar para casa, disse. Você vai unir essas pontas, Amy, ela ponderou. Sei que vai. Não sei. Creio que tenho a sensação de que há algo maior acontecendo por aqui. Algo sobre minha tia e minha família. Um segredo de família. Existe este diário que encontrei no quarto de hóspedes. Um diário? Ela pareceu intrigada. É um velho diário que alguém manteve a partir de 1943. Ou talvez o início de um romance. Eu não tenho certeza, honestamente. Sinto-me um pouco estranha lendo-o. Mas tenho essa sensação assustadora de que deveria lê-lo, que o encontrei por uma razão. Isso é estranho? Não. Annabelle respondeu rapidamente. Não é estranho. De forma alguma. Certa vez encontrei o diário de minha mãe da época do colégio e o li inteirinho. Aprendi mais sobre minha mãe naquelas horas lendo debaixo das cobertas com uma lanterna do que nos 33 anos em que a conheço. Ela fez uma pausa. Quem foi que você disse que o escreveu? Bi? É exatamente isso, falei. Eu não sei, mas não venho me envolvendo com um livro desse modo há anos. Talvez você esteja destinada a lê-lo, então. Anabel comentou. Espere, você não disse que tinha um encontro com não sei quem amanhã à noite? Sim, bem, jantarei com Jack na casa dele, respondi. Então, sim, creio que você poderia chamar isso de encontro. Emily, se um homem cozinha para uma mulher, isso, minha querida, é um encontro. Ok, eu acho. Já que você coloca dessa maneira, e quanto a você? Algum progresso com Ivan? Nada, disse ela. Acho que está afundado. Vou apenas esperar pacientemente por meu Edward. Nós duas sabíamos que, de acordo com a pesquisa de Annabel, Edward era o nome de marido mais confiável e duradouro. Ah, a propósito, Annabel, falei. Apenas por curiosidade, o que sua pesquisa diz sobre o nome Elliot? Por quê? Esse é o rapaz misterioso número 3. Eu ri. Não, não. Eu conheci alguém com esse nome aqui e estava apenas me perguntando. Eu podia ouvi-la tateando pela mesa. Ah, aqui está, disse ela. Elliot, sim. Uau, é um nome muito bom. Duração média do casamento para Elliot é de 42 anos. Ele ainda não bateu Edward com 44. Mas Elliot é tão bom quanto se pode conseguir. Obrigada, eu disse sorrindo. Quando desliguei o telefone, percebi que havia me esquecido de perguntar a ela sobre os nomes Jack e Greg. Mas, por alguma razão, aquilo não me importava tanto quanto o nome de Elliot. Eu queria saber em nome de Esther. E estava certa de que ela ficaria satisfeita com a resposta. Bob chegou em casa às 8h50, tal como dissera que faria. Bob estava sempre no horário.
Ele tirou o paletó azul e pendurou-o no armário. E em seguida caminhou até a cozinha e me cumprimentou com um beijo. Senti sua falta, ele falou. E isso era o que ele sempre dizia. Então aqueci seu jantar e sentei-me com ele à mesa, observando-o levar a comida à boca e ouvindo-o contar sobre os detalhes de seu dia. Nossas noites eram sempre assim. E depois fomos para a cama e, como era quarta-feira, Bob rolou e puxou o corpete da minha camisola. Bob sempre queria fazer amor às quartas-feiras, mas nessa noite não consegui relaxar. Não contei até 60 e rezei para que aquilo acabasse. Em vez disso, fechei meus olhos e imaginei que estava com Elliot. 3 anos antes de me casar com Bob, eu estava noiva de Elliot e, por um tempo, tudo estava certo com o mundo. Lembro-me do frio no ar no dia da caldeirada. Eu não sabia naquele momento, mas ela marcou o início do fim. Frances, uma de minhas melhores amigas, sugeriu-me usar luvas. Mas minha outra melhor amiga, Rose, veio em minha defesa. E esconder o anel? Ela protestara. Bobagem! Você não pode cobrir um anel como esse, seria um sacrilégio. Nós rimos, arrumamo-nos com esmero e passamos o pó no nariz. 1 hora depois, dirigimo-nos de braços dados para o evento da temporada, aquele que chamava cada homem, mulher, bebê e criança para a praia em Eagle Harbor. Mesas de piquenique e fogueiras pontilhavam a costa, onde ostras recém-colhidas e caranguejos assados estavam próximos a terrinas de sopa fresca. Na praia, pequenos fios com lâmpadas brancas cruzavam sobre nossa cabeça e, como era a tradição da caldeirada da ilha, havia música e dança. Nós 3 aplaudimos quando Moonlight Serenade, nossa música favorita de Glenn Miller, soou nos altos-falantes. Comecei a balançar pela música e então senti os braços fortes de Elliot atrás de mim. Ele me beijou no pescoço. Oi, meu amor. Ele sussurrou, levando-me para a pista de dança. Nossos corpos se moviam em uníssono, enquanto a lua brilhava sobre nós. Quando a música terminou, nós caminhamos até o banco onde Frances estava sentada sozinha. Onde está Rose? Perguntei-lhe. Frances deu de ombros, provavelmente à procura de Will. Percebi tristeza em sua voz e por isso larguei a mão de Elliot e estendi a mão para ela. Vamos nos divertir, garotas, disse Elliot. Ele nos ofereceu um braço a cada uma e nos resignamos. Frances animou-se imediatamente. Will e Rose se juntaram a nós em um cobertor que Elliot havia estendido na praia. Bebemos cerveja e comemos ostras em recipientes de estanho e nos deleitamos com a beleza da noite fria e cheia de estrelas. Elliot pegou sua mochila verde escura e tirou a câmera, brincando com o flash por um segundo antes de gesticular para que olhasse para cima. Não quero esquecer nunca a maneira como você está hoje à noite, disse ele, tirando uma, depois 2 e depois 3 fotos. Elliot nunca estava a mais do que a alguns metros de distância de sua câmera. Ele poderia capturar uma cena em preto e branco com tal pungência que quase podia deixar alguém sem fôlego diante do retrato. Olhando para trás, eu gostaria de ter impedido Elliot de sair naquela noite. Gostaria de poder ter feito o tempo parar. Mas pouco antes das 10 horas, ele se virou para mim e avisou que precisava ir a Seattle naquela mesma noite. Há alguns negócios que tenho para resolver. Posso vê-la amanhã à noite? Falou. Não queria que ele se fosse, mas aqueci com um gesto e o beijei. Eu te amo, falei, demorando-me naquele momento por mais alguns segundos, antes que ele se levantasse, batesse a areia das calças e começasse a caminhar para o cais da balsa, assobiando como sempre fazia.
Na manhã seguinte, Francis, Rose e eu tomamos a primeira balsa para Seattle para fazer algumas compras. Rose queria ir até a Frederick e Nilsson para comprar um vestido que ela havia visto na última edição da revista Vogue. Francis precisava de sapatos novos. Eu estava feliz por sair da ilha. Eu gostava de estar na cidade. Devo ter contado uma centena de vezes a Elliot. Como sonhava com um grande apartamento no centro, com janelas, com vista para o estuário. Eu pintaria as paredes de lilás e as cortinas seriam creme com pequenas faixas, segurando-as nos cantos da janela, tal como nas revistas. E então, caminhando pela calçada da Marion Street, em frente ao Park Landon Hotel, um grande prédio de tijolos com 2 colunas enormes na frente, lá se encontrava Elliot. Ele estava com alguém, mas foi apenas depois que o trânsito diminuiu por alguns segundos que pude ver com quem. Ela era loira e alta, quase tão alta quanto Elliot. Vi quando ele passou os braços em torno dela em um abraço que durou uma eternidade. Eu estava perto o suficiente para ouvir a conversa. Bem, apenas pedaços dela, mas aquilo era tudo o que eu precisava ouvir. Aqui está a chave do apartamento, ele disse à mulher entregando-lhe uma coisa que ela imediatamente colocou no bolso. Ele piscou para ela, o que me provocou um arrepio pelo corpo. Eu conhecia aquela piscadela. Eu a verei hoje à noite? Perguntou ele. O barulho de um caminhão passando abafou a resposta dela. Em seguida, ele a ajudou a entrar em um táxi e acenou enquanto ela se afastava. Eu a verei hoje à noite? Minha mente, de repente, voltou-se para um romance que eu havia lido anos antes. Nunca antes a heroína de um livro havia me tocado, da maneira como Jane o fizera em Years of Grace. Meus olhos se arregalaram. Years of Grace. Balancei a cabeça com espanto antes de voltar para a página. O fato de que Jane, casada com Stephen, houvesse ansiado por um outro homem, indo tão longe a ponto de se permitir as paixões do amor, uma traição certa de seus votos de casamento, levou minha mãe a chamar o livro de lixo. Disse a ela que ele havia ganhado o prêmio Pulitzer e que minha professora de literatura inglesa o havia recomendado para mim, mas fora inútil. Romances como aquele, segundo ela, estavam cheios de fantasia, ideias perigosas para uma mulher jovem, e então fui forçada a mantê-lo escondido debaixo do colchão. Enquanto eu estava ali na calçada naquele dia, tudo voltou rapidamente à minha mente. A história de Jane, agora tão dolorosamente entrelaçada com a minha. Havia ternura na voz de Elliot quando ele falara com aquela mulher. Pensei nos laços que nos uniam, nos votos que fazíamos e quebrávamos. Se Jane poderia dar a mão para Stephen e ainda amar outro, Elliot poderia dar sua palavra para mim e ainda ansiar por alguém. Era possível. Parecia algo poético na história. O amor de Jane por Andrew e por Jimmy, um amor de meia-idade. Mas agora, vendo aquilo ser atirado diante de meus olhos, como um estranho, aquilo só parecia errado. Poderia alguém não amar uma pessoa por toda a eternidade? Poderia alguém não manter sua promessa? Elliot poderia ter qualquer mulher que quisesse. E até aquele momento eu acreditava que ele desejava somente a mim. Nunca estive errada. A carta. Lembrei-me da carta intrigante que Jane havia recebido de Andrew anos após sua declaração de amor. Ela estava inteira na história, toda tragicamente detalhada. Ele havia partido o coração dela, com sua decisão de ir para a Itália, em vez de voltar para Chicago por ela.
Foi por isso que ela concordara em se casar com Stephen. Uma atitude que mudou para sempre a trajetória de suas vidas. Foi por isso que ela lhe escrevera aquela carta fria e dura, pouco antes de a guerra eclodir, apagando qualquer outra possibilidade para o amor deles, mesmo que o amor ainda ardesse em seu coração pelos próximos anos. Quando você matou as coisas, Jane disse, respondendo com determinação às ações de Andrew, você as matou rapidamente, e eu sabia naquele momento o que precisava ser feito. Rose e Frances postaram-se a meu lado em silêncio, cada uma segurando um dos meus braços, para afirmar-me ou para me impedir de voar para o outro lado da rua, ou para as duas coisas. Mas eu me libertei e, correndo, sem me importar em ser atropelada, cruzei a rua, para onde Elliot estava postado em frente a uma máquina de venda automática de jornais. Arranquei o anel da minha mão esquerda, aquele que Elliot havia me dado no mês anterior, com seu diamante em forma de pera, alojado em 2 enormes rubis vermelhos. Era muito extravagante e tinha dito isso a ele, mas ele queria que eu tivesse o melhor, ele havia dito. Mesmo que isso significasse se endividar para o resto de sua vida, o que creio que ele fizera. Nada disso importava agora, porém, não depois de vê-lo ali com outra mulher e ouvi-lo dizer aquelas palavras incriminatórias. Olá, Elliot, disse com frieza, quando cheguei ao outro lado da Marion Street. Ele pareceu assustado e ao mesmo tempo à vontade, como se tivesse tudo e nada para esconder. Meu rosto se aqueceu. Como você pôde? Uma expressão confusa nublou seu rosto, então ele balançou a cabeça. Não, você teve uma impressão errada, ele disse. Ela é apenas uma amiga. Uma amiga? Retruquei. Então, por que você mentiu e disse que tinha negócios a tratar? Claramente isso não é um negócio. Elliot olhou para os pés. Ela é apenas uma velha amiga, Esther, disse ele. Eu juro. Agarrei meu colar com força. Era apenas uma pequena estrela do mar de ouro que pendia de uma corrente simples. Ganhei-a em uma quermesse de rua anos atrás, e ela se tornara meu amuleto da sorte. Eu precisava de toda a sorte que pudesse conseguir naquele momento, porque sabia que ele estava mentindo. Eu havia visto o modo como ela olhara para ele, o flerte em seus maneirismos, a forma como eles se abraçaram, as mãos dele na cintura dela. Ela era mais que uma amiga. Qualquer idiota podia ver aquilo. Lamentei o que estava prestes a fazer antes de fazê-lo, mas procedi da mesma maneira. Apertei o anel em minha mão e depois o joguei tão longe quanto pude pela calçada. Nós dois assistimos a como a joia pulou ao longo da rua até que quicou e rolou diretamente para um bueiro. Acabou, eu disse. Por favor, nunca mais fale comigo, não creio que eu possa suportar. Vi Rose e Frances olhando com horror do outro lado da rua. Pareceu um esforço hercúleo caminhar de volta para elas e para longe de Elliot, porque, compreenda, eu sabia que estava me distanciando para sempre de nossa vida juntos. Espere, Esther! Eu podia ouvi-lo gritando do outro lado da rua, em meio ao tráfego. Espere, deixe-me explicar. Não deixe tudo assim. Mas disse a mim mesma para continuar caminhando. Eu tinha que continuar. Apenas tinha que continuar.